Eu vou colocar para compartilhar a tela com vocês, porque hoje a gente vai falar sobre terminar, né, o que a gente parou no sistema esquelético, a última aula, não foi? A gente estava conversando sobre o sistema esquelético e a gente viu, então, todos os ossos do corpo, correto? E eu tenho um estudo dirigido para passar para vocês. Eu vou primeiro ministrar a aula dessa parte de sistema articular. Aí eu vou deixar o estudo dirigido e até dar o horário da nossa aula, eu fico à disposição para auxiliar vocês a fazerem o estudo dirigido, tá? Tirar dúvidas das questões, enfim, para ficar mais fácil para vocês fazerem, tá? Eu vou colocar lá no Blue, daí vocês baixam e já começam a responder, e daí já começa a dar prosseguimento, vai ficar mais fácil aí. Então, eu vou apresentar a tela aqui com vocês. Acho que já está aparecendo. Aí eu vou colocar aqui do sistema articular, porque nós estamos aprendendo sobre o aparelho locomotor, né? Sobre aquilo que coordena o meu movimento humano. Então, eu tenho que aprender o que são as articulações. Já está aparecendo para vocês? Só falar assim aí para mim, que eu não consigo ver mais vocês agora. Sim, eu estou conseguindo interagir, professora, eu estou dirigindo, vamos para casa, tá? Uhum. Tranquilo. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que saber do sistema articular é que ele é composto por todas as articulações do corpo humano. Então, o que são articulações? Né? Articulações, vulgarmente chamado de junta. Você já deve ter ouvido um paciente falar, eu estou com dor nas juntas, tá? Isso são as nossas articulações. A definição de articulação é esta, de que o ponto de contato entre dois ou mais ossos, quando há o encontro desses ossos, eles formam uma articulação. Então, pode ser entre dois ossos, entre três ossos, eu tenho uma articulação, certo? Essa articulação pode ter movimento ou não, tá? Ela pode ter uma grande amplitude de movimento ou não ter movimento nenhum, certo? Então, ela faz parte do sistema articular, tá? Então, a gente tem lá, ó, ela é o ponto de contato entre dois ou mais ossos, é o ponto de contato entre a cartilagem e o osso. Então, a articulação pode estar se articulando apenas com a cartilagem. É o ponto de contato entre os dentes e os ossos. Então, todos os nossos dentes formam com o osso articulações. Se eu tenho 32 dentes na boca, eu tenho 32 articulações, tá? E essas articulações são chamadas de gonfoses, certo? Então, você entendendo o que é articulação, toda vez que você olhar para os seus dedos da mão, ou para o punho, ou até mesmo para o cotovelo, para o joelho, você entende que esses são pontos articulares, né? Que estão ali para fazer algum movimento ou também para não fazer movimento nenhum, né? Não necessariamente precisa se movimentar essa estrutura. Então, quais são os elementos que podem entrar em uma articulação? Ou seja, os elementos que são constituintes de uma articulação. A gente tem as superfícies ósseas articulares, ou seja, aquelas partes do osso que formam a articulação, tais como o côndilo do fêmur, cabeça do húmero, processo estiloide do rádio. Então, são todas estruturas que entram dentro da constituição de uma articulação. Nós temos também a cartilagem articular. Então, a cartilagem, ela é constituidora da articulação, principalmente daquela articulação que mexe muito.
Então, eu posso dar um exemplo para vocês, articulação do ombro, articulação do joelho, do punho, do cotovelo, do tornozelo. Todas essas articulações, elas possuem cartilagem. Porque a função da cartilagem é o quê? É de proteger o atrito que vai existir entre os ossos. E esse atrito só existe com o movimento, tá? Então, eu preciso dessa cartilagem articular. Ao longo dos anos, nós podemos perder esta cartilagem, ela pode ficar mais fina, né? E então, o que vai acontecer? Você terá uma doença degenerativa óssea, tais como a artrose, a artrite e assim por diante, tá? Nós temos também entre as articulações, ali constituindo os discos articulares. Qual é o exemplo de disco que eu posso dar para você que vai ficar bem visível isso aí na sua mente? Eu tenho os meniscos lá no joelho. Eu tenho os discos que ficam entre as vértebras da coluna, que são, na verdade, discos articulares, né? Que estão ali também como proteção dos ossos, quando você faz o movimento, e eles são necessários porque eles dão também um amortecimento para os ossos, tá? Então, eles podem fazer parte de uma articulação, sim. Nem todas as articulações vão possuir discos, tá? Somente algumas delas. E daí a gente ainda tem, em uma articulação, as partes que vão unir esses ossos, né? Quando a gente vê o esqueleto lá no laboratório, você percebe que ele é todo desengonçado, né? Ele fica todo solto, mole, parece um boneco de pano. Porque no esqueleto, aquele que fica no pedestal, aquele esqueleto ainda não tem os meios de união que a gente fala. Quem são esses meios de união? São os ligamentos e os tendões que juntam os ossos. Então, esses meios de união dão sustentabilidade a esse esqueleto. A articulação, ela fica no lugar que ela tem que estar, quando ela tem ligamento para manter isso no lugar, tá? Então, essas partes são as partes que eu posso encontrar dentro ou fora de uma articulação. Elas constituem uma articulação. O que é a superfície óssea? Então, ele vai vir explicando tudo para você aí, agora nos slides, o que cada parte significa. Então, a superfície óssea, a gente falou lá no começo, que é a parte do osso que entra em contato com o osso vizinho, né? Que entra em contato com o osso mais próximo. Isso é uma superfície óssea articular. Por quê? A definição de articulação é o ponto de contato entre dois ou mais ossos. Toda vez que vier o sufixo na palavra, o sufixo, né, aquela palavra que vem depois, escrito articular, você já deve imaginar aí na sua memória que é uma articulação que está dentro de uma articulação, que está protegendo uma articulação e assim por diante. Neste osso que vocês estão verificando na tela, a gente enxerga um fêmur, né? Esse é um fêmur. E esse osso, ele possui estruturas que são estruturas articulares, superfícies articulares, tais como a cabeça do fêmur, que está aqui em cima, tá? A cabeça do fêmur se encaixa no acetábulo do osso do quadril e forma a articulação que nós temos no quadril. E aqui embaixo nós temos o quê? Os côndilos, né? E esses côndilos vão se articular para mim com a tíbia e formar a articulação do joelho, tá? Aqui a gente tem uma articulação do joelho aberta, você consegue enxergar até a parte da pinça lá em cima, segurando um pedaço de pele que está recobrindo esta articulação. E daí a gente tem as estruturas dentro dessa articulação. Então, vamos lá, o que eu enxergo aqui? Os discos, né, que são os meniscos aqui, ó, estão entre os dois ossos, protegendo contra o atrito. E eu tenho os meios de união dessa articulação, que ficam ali atrás, o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior, dentro do joelho. Eu tenho ainda a cápsula articular, que fica sobreposta a esses dois ossos. É cápsula porque ela está mantendo alguma coisa dentro.
é um líquido, na verdade, que lubrifica esta articulação, por isso que a gente chama de cápsula, só você lembrar do remédio em cápsula, né? E por fora eu terei vários ligamentos que vão manter essa articulação para mim unida, né? Não vai deixar desengonçar, soltar uma parte da outra. Nós temos ainda a cartilagem articular, que a gente já falou, que está ali para proteger o atrito entre os ossos. Ela só não vai existir nos ossos cranianos e faciais, essa cartilagem articular, porque não existe movimento algum nos ossos do crânio e da face. O único osso móvel que nós temos nesse arcabouço craniano é a mandíbula. Então, na mandíbula, na cabeça da mandíbula, vai ter uma cartilagem articular. Os discos, que nós já falamos, né, que nós já mostramos, inclusive. Então, você vê aqui um joelho em flexão, e esse joelho em flexão mostra para mim, de novo, os meniscos, ó, que estão na parte interna desta articulação, ligamento cruzado anterior e ligamento cruzado posterior, para juntar esses ossos, unir esses ossos, e os ligamentos que ficam na parte externa aqui, ó, tá? Esses ligamentos na parte externa do osso, juntando. Observa que ele liga lá em cima, no fêmur, e ele também desce aqui para a região da tíbia. Então, ele mantém os dois ossos unidos em um processo articular, tá? Os meios de união, que a gente estava falando agorinha mesmo, né? Falando dos meios de união que estão dentro da cápsula e fora da cápsula. São esses que a gente acabou de mostrar, né? Os dentro da cápsula, eles mantêm os ossos unidos aqui, ó. São esses dois que nós estamos vendo, aqui onde está o cursor. E os meios de união extracapsulares, que são esses ligamentos que ficam na parte externa, fora da cápsula articular, tá? A gente tem uma ressonância magnética nesse desenho, porque para enxergar partes moles, tais como ligamentos, meniscos, discos, eu preciso que seja uma ressonância magnética, senão eu não consigo enxergar, né? O raio-x vai mostrar para mim somente partes duras, e aonde seriam as partes moles, a gente vai enxergar apenas um espaço na imagem radiográfica. Então, nesta imagem, a gente consegue ver a estruturação da articulação do joelho. Eu vejo aqui em cima a patela. Sobreposta a patela aqui, ó, eu tenho o ligamento fêmuro-patelar, que vem desde o fêmur, passa sobre a patela e se liga à tíbia, na tuberosidade da tíbia aqui embaixo. Então, sempre essas imagens de ressonância magnética, elas trazem uma melhor definição para a gente saber se há uma lesão de ligamento. O ligamento pode, sim, descolar, tá? Descolar, que a gente fala, é um termo bem leigo, como aconteceu com alguns jogadores de futebol mais famosos aí, com um exercício, um movimento muito exagerado, eles podem descolar do osso, da parte onde ele está ligado, e daí só cirurgia para colar novamente. Um ligamento, ele pode ficar frouxo, tá? Ele pode, como é o caso das entorses de tornozelo, quando a gente torce o pé, né? Então, o que acontece? Esse ligamento fica com frouxidão, e esse pé sempre é torcido. Ele sempre vai ser torcido, né? Você torce hoje, daqui a um mês parece que você torceu mesmo de novo. Por quê? Porque o ligamento ele fica mais frouxo devido à lesão, tá? Então, tudo isso é feito tratamento fisioterapêutico ou cirúrgico para que possa novamente ligar essa articulação e ela ficar uma articulação funcional, realizar o movimento adequado. Só que quando a gente está estudando articulações, a gente tem que entender que no corpo elas não são iguais, né? Eu não posso estudar uma coisa só de articulações. Então, eu classifico elas pela sua estrutura. O que existir dentro dessa articulação vai determinar para mim como eu vou chamar essa articulação, né? Se ela vai ser articulação do tipo fibrosa, se ela vai ser articulação do tipo cartilaginosa, ou se ela vai ser uma articulação do tipo sinovial. Então,
Para você entender como elas se dividem, a gente tem que entender sobre os tecidos conjuntivos que existem entre elas. Conjuntivos, porque são tecidos que estão unindo os ossos, por isso que a gente chama de tecido conjuntivo, de conjunção. Então, a primeira articulação que nós conhecemos é a articulação do tipo fibrosa. O que une os ossos nessa articulação é um tecido conjuntivo fibroso. Quando a gente pensa em tecido conjuntivo fibroso, a gente tem que pensar em resistência, em um tecido rígido e firme, que consegue manter os ossos unidos. Tá? Esse tecido fibroso a gente encontra entre os ossos do crânio, tá? Entre todos os ossos do crânio, o que vai existir ali no meio é tecido conjuntivo fibroso, então ela é uma articulação fibrosa, e os ossos do crânio têm essas articulações com o nome de suturas, porque lembram a costuras mesmo, né? A suturação. Não tem movimento algum, não fazem movimento nenhum, porque é um tecido muito firme, muito rígido. Se permitisse esse movimento, haveria muito atrito entre os ossos, né? Por causa da consistência do tecido. Além das suturas cranianas e as suturas faciais, que juntam esses ossos, nós vamos ter entre os dois ossos da perna, que é a tíbia e a fíbula, existe lá uma articulação fibrosa também, rígida, firme, resistente, que não permite movimentos, tá? E a gente tem as articulações entre os dentes, que são articulações fibrosas. Então, os nossos dentes, eles possuem um pequeno movimento, né? Para você entender esse movimento, você tem que pensar quando você vai comer alguma coisa muito dura. Pode ser até mesmo assim, uma bolacha que é muito seca. Se os seus dentes não tivessem um certo molejo, né? Os dentes quebram, tá? Apesar de ser a estrutura mais dura do corpo humano, mais firme que nós temos por causa do esmalte que recobre os dentes, se não houver esse molejo, eles quebram. E por ter esse molejo, é que um ortodontista consegue mexer nos dentes, né? Ele consegue movimentar os dentes por causa desse molejo, mas não é tão fácil assim, né? Porque são articulações fibrosas, resistentes, firmes, né? O tecido conjuntivo é muito firme. Então, eu coloco aí essa imagem para você visualizar comigo, as suturas cranianas. E quando a gente visualiza, ó, observe que parece realmente uma costura, tá? Essas suturas cranianas, na criança antes dos 2 anos de idade, não existem, tá? As crianças, ao nascerem, elas têm aberturas entre essas suturas, que a gente chama aí no popular, né, numa linguagem coloquial, de moleira. Mas o nome correto, né, o nome anatômico certo, se chamam fontanelas, certo? Então, o que existe aqui no meio? Cartilagem. Ainda é uma cartilagem amolecida, que fica entre os ossos do crânio, que facilita a passagem dessa criança pelo canal do parto. Então, ela não prejudica a mãe, porque a cabeça, como é a maior parte que temos, né, na criança, ela vai ficar móvel, um pouco mais móvel para conseguir passar pelo canal vaginal, né, o canal do parto. E depois dos 2 anos de idade da criança, essa moleira começa a ficar completamente fechada. Para ela ficar firme, que nem nos ossos adultos, né? Ficar bem firme esse fechamento da fontanela, é só a partir dos 13 anos de idade, tá? Então, ela vai dos 2 até os 13 anos formando essa cabeça, né? Fechando esse arcabouço ósseo, retirando, né? Desfazendo a cartilagem e formando, então, o tecido conjuntivo fibroso que vai unir esses ossos, tá? Aí, como eu tenho a fibrosa, né, a articulação fibrosa, que é tecido conjuntivo fibroso, eu vou ter a cartilaginosa.
ou a cartilagínea, que a gente fala. Então, para ficar bem fácil para você entender como é esta cartilagem, é o peito do frango, aquele que vem com pele e osso. No meio do peito do frango, você tira o osso externo do frango, digamos assim, né? E ele é uma cartilagem. Quando você aperta assim, é uma cartilagem. E as nossas cartilagens no corpo humano, elas são desse jeito também, tá? É uma cartilagem que parece uma borracha, aquela borracha de apagar lápis. Ela tem aquela textura, né? Ela dobra também, mas não é um dobrar assim molengo, né? Ela é uma cartilagem um pouco mais firme. E existe aí, principalmente nas articulações que tem muito espaço, né? Entre as vértebras da coluna, tem lá na região lombar, você consegue colocar um dedo no meio das vértebras, de tão espaçoso que é. Então, para não ficar esse espaço, imagine se você tivesse espaço, for dar um passo ou for pular, na hora que bate, os ossos quebram todos, né? Então, existe essa cartilagem para amortecer esse impacto ali entre as vértebras da coluna, tá? E a gente chama isso de articulação do tipo cartilaginosa, certo? Elas têm algum movimento também, tá? A coluna lombar, por exemplo, a coluna torácica, ela permite que você tenha algum movimento, certo? E a gente tem alguns tipos de cartilagem, né? Para você ver algumas articulações cartilaginosas. Então, como eu estou falando das vértebras da coluna, você olha aqui e vê esse disco acinzentado. Nos atlas de anatomia, quando a gente estuda, tudo que é acinzentado vai ser cartilagem, né? Existe uma definição para essa coloração. Tudo que é nesse tom amarelado escuro é osso. Os tendões também vêm pintados de cores cinzas para nós. E depois vem a derivação de veias e artérias e músculos, né? Artérias sempre estarão pintadas de vermelhas, as veias sempre estarão pintadas de azuis. Isso é como se fosse uma regra para que a gente não se perca no estudo anatômico, nos vários atlas de anatomia que existem para esse estudo. E até mesmo porque dentro do corpo humano eles têm essa coloração parecida. Então, por isso que eles põem aí como regra para a gente estudar. Então, você vê essas articulações entre as vértebras da coluna, se chamam intervertebrais. Inter, porque está entre, né, alguma coisa, então, entre duas vértebras. E, por último, na classificação estrutural, estou falando de tudo que tem dentro da estrutura de uma articulação, a gente chega na articulação sinovial, que é a mais especializada de todas. Por quê? A articulação sinovial, ela é lubrificada, certo? Essa lubrificação vem de um líquido que está dentro da articulação. Esse líquido é muito parecido com vaselina líquida, tá? Ele é um líquido um pouquinho mais denso que a água e ele é incolor. E a função dele mesmo, de estar ali dentro da articulação, é a função de lubrificação. Então, ele é extremamente necessário, tá? Quando a gente corta um joelho na dissecação, a gente pode ver que é muita quantidade de líquido que tem lá. Seria o equivalente a 2 copos plásticos daqueles de 180 ml. Como que a pessoa produz esse líquido? Com o movimento. Quanto mais movimento ela fizer, mais a membrana sinovial, que é uma membrana que recobre a articulação, vai produzir esse líquido. Porque é óbvio que uma criança tem uma quantidade de líquido e um adulto com o joelho maior vai ter outra quantidade de líquido. Então, conforme for realizando o movimento, esse líquido vai sendo produzido. Se essa pessoa ficar em repouso, sedentário, sem fazer movimento, exercício, esse líquido ele pode ficar arenoso, tá? Então, ele fica mais denso, né? Mais grosso. E se cada vez ele ficar mais grosso e mais cheio de areia, a pessoa vai perder o movimento, vai ficar mais difícil e vai doer para fazer o movimento. Isso acontece muito com os idosos, né? Que idoso gosta de ficar deitadinho, gosta, então eles apresentam essa diferenciação aí no líquido sinovial.
O que eu tenho nessa articulação sinovial? Então, a gente já falou que é o líquido, é especialíssimo dele. É igual quando você vai passar óleo em uma porta que está fazendo um barulho toda vez que abre, né? O líquido sinovial, ele serve para quê? Para permitir essa abertura, né, dessa articulação, esse movimento articular, sem ter nenhum desgaste e, inclusive, sem ter nenhum barulho na articulação, né? É óbvio que eu vou que eu tenho que ter nessa articulação um espaço para que esse líquido possa ficar ali circundando a articulação ali dentro. Então, são articulações que têm grande espaço entre os ossos, são articulações grandes que possuem esse líquido, e eu posso dar um exemplo para vocês, ó, de articulação sinovial pura. É a articulação do joelho, tá? É a articulação do ombro, é a articulação do cotovelo, são articulações que são puríssimas sinoviais, elas precisam de líquido sinovial para estarem funcionando em sua plena função, tá? E além disso, tem uma cápsula que envolve essa articulação, porque ela tem que manter o líquido lá dentro. Essa cápsula é uma espécie de ligamento que mantém essa articulação, além dos ligamentos que eu vou ter dentro e fora da articulação. Então, saibam que, se cai na prova para você assim, a articulação do tipo sinovial é uma articulação especializada, por quê? Porque ela tem líquido sinovial, tá? Então, a gente tem uma figura para você entender o que eu estava falando ali, é a articulação do joelho, essa aqui, por mais que seja um desenho bem esquemático, a gente tem aqui o líquido sinovial em toda esta região da articulação, tá? Um espaço articular aqui, ó, eu tenho um espaço entre dois ossos, aqui eu também tenho espaço, tá? A membrana sinovial, que fica na parte interna aqui, ó, para produzir o líquido sinovial. A cartilagem articular, que recobre os dois ossos, impedindo o atrito. E, então, caracterizo para vocês uma articulação do tipo sinovial. Só que, além da minha classificação estrutural, que foi a que eu falei para você aí, olha, eu tenho a fibrosa, eu tenho a cartilaginosa e eu tenho a sinovial. Alguns perguntam assim, professora, uma articulação cartilaginosa pode ser sinovial? Não, porque a cartilaginosa, ela não tem líquido sinovial. Se houver a presença de líquido sinovial, eu posso ter a cartilagem para proteger elas, mas a presença do líquido já classifica ela como sinovial. Bom? Então, a gente tem a classificação de função. A função da articulação é o quê? Fazer movimento. Algumas não fazem, que são aquelas que a gente já citou, que são as do crânio e da face. Aí, como que eu vou classificar, né? Pela função dela. O movimento. Se ele é grande em movimento, se ele é médio ou leve em movimento, ou se ele é imóvel, se essa articulação for imóvel. Então, eu tenho 3 tipos de classificação: imóvel, médio movimento e grande movimento, né? Funcionalmente falando. Então, a gente tem o primeiro, ó, sinartrose, ou seja, sem movimento articular. Por isso que é sinartrose. Artrose é articulação. Então, é uma articulação imóvel. Aonde que a gente vai encontrar articulações imóveis, sem movimento? Eu vou encontrar nos ossos do crânio e da face, tá? São articulações sem movimento. Aí eu mostro para você uma figurinha da calota craniana, vista superior, tá? Aonde você enxerga aí 1, 2, 3 articulações imóveis do crânio. Tem uma sutura aqui, tem uma sutura aqui, tem uma sutura aqui, que é a sutura sagital, sutura coronal, sutura sagital e a sutura lambidoide. São todas articulações. Ela é fibrosa, porém ela é sinartrose.
fibrosa e sinartrose. Fibrosa porque é tecido conjuntivo fibroso e sinartrose porque não possui movimento, tá? Você classifica das duas formas. Aí a gente tem a anfiartrose. A anfiartrose é aquela que tem médio movimento. Ela tem pouquíssimo movimento, tá? Eu posso encontrar a sindesmose, que é aquela que a gente tem entre a tíbia e a fíbula, lá nos ossos do tornozelo, né, nos ossos da perna, tá? Eu posso encontrar a sínfise púbica, por exemplo, que é entre os ossos púbicos do quadril, só se movimenta no momento do parto, ela dá uma leve abertura, tá? Eu encontro entre o rádio e a ulna aqui no meu antebraço, quando eu faço movimento de prono e supino, o rádio sobe sobre a ulna e volta. Então, sempre serão articulações com pouquíssimo movimento. Ó, essa figura é a tíbia e a fíbula. A tíbia, o osso mais firme, aqui mais grosso, aqui do lado, e a fíbula aqui. Tá? Aqui em cima eu tenho uma articulação, e aqui embaixo eu tenho uma articulação, que é chamada articulação tibiofibular. Essa articulação, quando você faz o movimento da perna, a fíbula, ela se mexe milímetros sobre a tíbia. Milímetros, quase imperceptível. Mas se há o movimento, ela é uma anfiartrose. Igual eu falei para vocês, o movimento dos dentes no osso também é anfiartrose. Por quê? Porque ele faz um leve movimento. Se ele não fizesse, não dá para a gente fazer tratamento ortodôntico nunca. Porque daí o dente nunca ia se movimentar. Aí a gente tem, por último, a última classificação de todas, aquela que é mais visível, porque quando eu começo a me movimentar, eu sei que é ela por causa dessa grande amplitude de movimento. São as diartroses. As diartroses, temos como exemplo o ombro, o joelho, o punho, cotovelo, quadril, as articulações da mão, as interfalangianas, tá? São diartroses. A pergunta que a gente sempre tem é assim, ó, se sinovial é o líquido sinovial que lubrifica a articulação, certo? Toda articulação sinovial, ela vai ser somente uma diartrose, porque ela tem líquido, daí ela se movimenta melhor, ela é mais lubrificada? Então, a resposta é não. Por quê? Porque a sinovial pode ser também uma articulação de pouco movimento. Tá? A presença do líquido é para o movimento, mas não quer dizer que é muito movimento. Nem sempre será muito. Às vezes será médio movimento naquela articulação do corpo. Mas a presença do líquido significa que essa articulação tem movimento. Tanto é que a gente não tem líquido na caixa craniana. Né? Não existe líquido na nossa caixa craniana. Certo? Então, a gente verifica aqui a articulação do cotovelo, é essa que vocês estão visualizando na tela, com grande amplitude de movimento, e é uma articulação do tipo sinovial, porque tem líquido sinovial para fazer este movimento da articulação. Mais uma vez aparece a articulação do joelho, essa é uma vista posterior, você consegue enxergar aí, ó, os meniscos aqui, tá? Ligamento cruzado posterior, o côndilo, os côndilos do fêmur aqui, os côndilos aqui, ó, na lateral, e ela é uma articulação diartrodial, ou seja, ela tem muito movimento, a articulação do joelho, tá? Uma coisa interessante sobre o joelho, que a gente sempre estuda, e fica aí como um adendo, não, para vocês saberem, que vocês são da biomedicina, mas é interessante vocês saberem isso. Quem sustenta a maior parte de peso do corpo não são os pés, tá? Todo mundo, ai, meu pé tá inchado. Realmente ele incha quando ele tem que sustentar muito peso.
Mas a articulação que sustenta a maior parte de peso corporal é a articulação do joelho, tá? Ela sustenta cerca de 80% do peso corporal. Então, tudo que é para impactar, né, nos momentos de movimento do corpo, ele vai impactar no joelho. Tanto quando você sobe e desce escada, quando você caminha, quando você corre, quando você dança, quando você faz step, bicicleta, tudo vai impactar no joelho. Não é à toa que as pessoas que mais sofrem de dores e problemas no joelho são as pessoas que aumentam de peso muito rápido, ou o corpo está acostumado a ter 60 quilos sobre o joelho, de repente tem 80, né? E são os obesos também, que já são bem gordinhos, não aumentaram de peso muito rápido, eles vão ter bastante problema de joelho, pode ter desgaste do menisco, tá? Porque ele está acostumado com um peso de articulação e, de repente, aparece um peso um pouco mais pesado nessa articulação do joelho. Toda vez que a gente vai pular, andar, a gente tem que pensar no joelho e não pular com a perna estendida, né? Com as pernas estendidas, por quê? Porque isso pode também machucar a articulação do joelho. Então, sempre quando eu vou dar um pulo, eu tenho que flexionar o joelho, para quê? Para dar uma diminuição nesse impacto, nessa sobrecarga que eu faço sobre a articulação do joelho. Tá? A articulação mais instável, aquela que é problema no corpo humano, é a articulação temporomandibular, que é essa articulação aqui da fala, que fica bem próximo ao ouvido, que é a articulação do osso temporal com a mandíbula. Por que ela é instável? Primeiro que ela só funciona se as duas partes estiverem funcionando. Se uma deixar de funcionar, deixa de funcionar a outra. É diferente do joelho e do ombro, por exemplo. Eu posso perder o movimento de um ombro, o outro está de boa, continua. Segundo, que é a articulação que a gente mais utiliza, sem sombra de dúvida, disparado, é a articulação temporomandibular, por causa da fala e porque a gente come. E tem alguns que respiram pela boca também, então entra mais esse fator, tá? Então, ela é uma articulação extremamente instável. E de todas as articulações, qual é a mais difícil para a gente tratar? Se um dia chegar um paciente, comentar com você vê esse paciente com problema articular. Então, a mais difícil de tratamento é o joelho. Tá? Por quê? Porque a descarga do peso corporal é no joelho. Por exemplo, se eu machucar o ombro, eu posso deixar ele em stand-by por um tempo, trato esse ombro e ele volta a funcionar. O joelho não. Toda vez que eu ando, caminho, piso, fico de pé, eu estou usando o joelho. Então, é muito difícil o tratamento dessa articulação. Alguma dúvida? Tá tranquilo? Então, eu vou colocar agora lá no Blue para vocês a tarefa para a gente começar a fazer juntos. Depois você vai anexar para mim essa tarefa lá. Não sei se vocês estão com o Blue de vocês aberto. Estudos em morfologia humana. Já vou colocar na semana 2, estou criando a tarefa aqui já para vocês. Vocês estão enxergando? Acho que eu não parei a apresentação, né? Aí dá para enxergar a gente fazendo, né? Sim, dá para ver o processo, professora. Dá, né? Eu vou deixar aberto isso para vocês uma semana para fazer, tá? São só 3 colegas de classe. Ele é do sistema esquelético. Aqui, estou dirigido. Vamos fazer Aí eu vou colocar aqui
o envio online, com carregamento de arquivo para você responder. Vou deixar até semana que vem, ó, dia 23, para você fazer ele para mim. Vamos entrar no módulo. Ó, já está liberado lá para vocês, mas ele está na semana 2 ali, tá vendo? Vocês podem baixar lá que a gente já vai fazendo juntas aqui. E eu vou tirando dúvida, porque a gente tem mais 10, 15 minutinhos. Vamos começar a fazer já? Eu vou colocar a aula para vocês de sistema esquelético aqui. Muitas perguntas vocês vão achar na internet, tá? É só pesquisar na internet que vai estar lá, mas é só para você memorizar. Tentei adicionar a semana passada e o arquivo acho que não vai. A aula da semana passada tá lá já, vou colocar o título da aula aqui, estou fazendo junto com vocês, enquanto vocês fazem a tarefa. Professora, pode responder por esse arquivo que você mandou mesmo, né? Pode, tipo, Pode. só respondendo e enviar de volta, né? Aham, pode usar o mesmo arquivo, não tem problema não. Beleza, obrigada. De nada.
Professora, teria como a senhora postar o vídeo da semana passada para a gente ver esse final de semana?